Boa tarde, amigos. Estamos começando mais um Ponto a Ponto. Hoje, nosso convidado entrevistado já é conhecido de vocês, já esteve aqui conosco anteriormente, nosso amigo João Alves, do NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, né? Um grupo que vem cada vez mais buscando estudar e entender nas suas menores minúcias, né, o que o Evangelho nos traz de mensagem para que a gente possa ter um maior aproveitamento. E dentro desse estudo, vários assuntos são estudados, e um desses assuntos é que a gente vai conversar hoje, que é sobre os bem-aventurados pobres de espírito. Então, João, seja bem-vindo novamente ao Ponto a Ponto. Obrigada pela sua presença. Para que a gente possa começar com um entendimento melhor sobre o assunto, qual o real sentido desse pobre de espírito? O que é realmente ser pobre de espírito? Primeiramente, é um prazer estar no Ponto a Ponto de novo, né, trazendo o que a gente pesquisa no NEP. A gente tem esse objetivo de estudar, como você disse, minuciosamente, nas entrelinhas, compreender o sentido das palavras, né, e trazer para o público os resultados da nossa pesquisa. Né? Não tem aquela ideia de a gente formar um grupo fechado, de só ter acesso a conhecimentos quem está participando dele. Então, através de palestras, entrevistas, programas, né, a gente consegue partilhar o que nós aprendemos. Então, assim, o pobre de espírito é um tema que gera muitas vezes má compreensão. Tanto é que Allan Kardec, no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, dedica várias páginas para explicar o que Jesus queria dizer nessa bem-aventurança. Né? Para a gente contextualizar rapidamente o local onde se encontra essa bem-aventurança, né, no Sermão do Monte, Jesus inicia proferindo uma série de ensinamentos, e o primeiro deles é justamente esse, né? Bem-aventurados ou felizes os pobres de espírito, ou, como Haroldo Dutra traduz, os pobres em espírito. Então tem umas sutilezas no texto que facilita a compreensão. Então Kardec diz o seguinte: quando as pessoas leem essa bem-aventurança, a primeira ideia que vem à mente é o seguinte: Jesus parece que perdeu o juízo. Chamou de feliz alguém que tinha um espírito, ou seja, uma inteligência, uma faculdade racional, uma faculdade mental, pobre. Então parece que é alguém retardado, com deficiência de conhecimento e cognição, né? E você lê isso e não entende como dá o reino dos céus, que é o que ele diz, né? Ele vai conseguir entrar no reino dos céus. Kardec começa interpretando justamente a partir disso, da má compreensão das pessoas. Então, pobre de espírito, ou pobre em espírito, né, como Haroldo traduz, e realmente fica mais condizente com como está escrito no grego, não é a pessoa balda de conhecimento ou de raciocínio, é humilde. O termo grego que está lá, que é o phtoros, é pobre mesmo, mas o sentido espiritual é de humildade, aquela pessoa que tem uma humildade intelectual, que reconhece que perante o Criador, perante a natureza, nós somos muito pouco. A nossa condição de compreensão, por mais genial que seja uma pessoa, por mais títulos que ela venha a ter, em relação ao conhecimento divino, isso não é nada. Né? Então, pobre de espírito ou pobre em espírito é humilde, o simples, intelectualmente, racionalmente, não se acha superior aos outros. É interessante falar, porque normalmente essa expressão, quando a gente diz fulano é pobre de espírito, isso, é porque realmente não é nem na faculdade intelectual, mas é um mesquinho, né? Não tem as virtudes, né? Aquela pessoa que não doa nada, né? É um egoísta. Essa é a compreensão popular, né, de pobre de espírito. E por isso que gera má compreensão da bem-aventurança. E você olha para Jesus e fala: Jesus perdeu o juízo aqui. Não perdeu o juízo. A agenda que deu um novo sentido a isso. Né? Então, popularmente, pobre de espírito, na verdade, é um defeito, é uma imperfeição. Para Jesus, não. É a primeira bem-aventurança, que é a humildade. É você ter realmente um coração e um pensamento humilde perante a natureza, perante Deus. Para a gente chegar a esse estado, né, de pobre de espírito, no sentido real que Jesus quis falar. Humilde, né? É do humilde. Quais são as barreiras que nós precisamos vencer para chegar a esse estado? É interessante que na doutrina espírita a gente aprende, né, que as duas maiores chagas da humanidade, como diz o benfeitor Emmanuel, são o egoísmo e o orgulho. E elas andam juntas. Então, se a gente for pensar o contrário da humildade, que é o orgulho, né, a gente entende bem qual é a nossa visão muito egocentrada. Então, se eu tenho um posicionamento perante a vida, né, muito egocentrado, eu só penso em mim, eu só quero as coisas para que eu possa desfrutar, eu primeiro, eu segundo, eu terceiro, eu naturalmente vou ser orgulhoso. Aquela pessoa que se acha superior, que tem uma concepção de si mesmo muito além do que realmente nós somos, e de que eu não preciso dos outros.
tudo para mim, eu não preciso de ninguém, não vou dar nada a ninguém também. Então, a primeira barreira a ser vencida para a gente conseguir essa humildade é reconhecer que nós não somos quem nós pensamos que nós somos. Sobretudo em relação à personalidade, né? Quem não tem uma compreensão espiritual, vive num mundo mais materialista, se ela tem um destaque social X ou Y, ela tem um cargo, uma função, um título. Então, sem conseguir realmente compreender a nossa natureza espiritual, que nos faz, né, ver a vida de uma forma diferente, não é egocentrada, é mais centrada no amor, nas virtudes, ou centrada em Deus, que é o que Kardec vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, né? O homem humilde, ele coloca no primeiro plano e centra a sua vida em Deus. O que seria melhor no sentido coletivo, né? O bem comum, a verdade comum, a justiça. Não aquilo que eu quero. O ego centrado, ele só pensa nele mesmo. Então, a grande barreira para você conseguir realmente chegar na humildade é o orgulho. É reconhecer que nós não somos essa personalidade, né? Que nasceu numa determinada situação, numa região tal, que tem tanto de dinheiro na conta bancária, que tem um carro X, um apartamento. Não é a nossa real identidade, né? Nós somos espíritos e precisamos compreender nossa realidade espiritual. Compreendendo isso, fica fácil, ou pelo menos menos difícil, né? Você vencer o orgulho e tornar-se uma pessoa simples de coração. É interessante o que você falou, que eu fiquei observando. Você falou sobre esse orgulho, da gente ter a percepção, né, de quem nós somos. Sim. Mas muitas vezes a falta de humildade não nos permite nos analisar. Muitas vezes a gente quer assim, não, mas é a minha verdade, né? Exatamente. Essa expressão, a minha verdade, ela é usada hoje muito. Então eu acho incrível que cada um tem a sua verdade. Então a verdade não é mais uma coisa única, né? Deixou esse padrão. E aí, eu digo, é uma barreira muito difícil, porque para conquistar a humildade você tem que deixar de ser egoísta. Mas para deixar de ser egoísta, você tem que ser humilde o suficiente para parar e interpretar a opinião do outro, considerando ela como sendo certa. O grande problema do orgulho é esse, é que ele cega ele mesmo. Então quem é orgulhoso é cego até pelo fato dele ser orgulhoso, né? Quando a gente faz atividades aqui na Federação de Educação dos Sentimentos, né, que se propõe a analisar o nosso interior, um trabalho de autoconhecimento, no início não sou orgulhoso. Ninguém diz que é orgulhoso, né? Todo mundo acha que já está no estágio de vivência humilde. Quando você começa a dizer o que é o orgulho, olha, o orgulho se manifesta desse modo, desse jeito. Ah, então agora eu estou vendo que eu sou orgulhoso. Então a grande dificuldade é essa. O orgulho cega o próprio orgulhoso. Mas com as experiências da vida, sobretudo com as experiências de dor, ou quando você começa a escutar o outro, foi como você disse, né? A pessoa orgulhosa, ela é fechada. Ela acha que não precisa de ninguém, que ela já sabe de tudo, que ela não tem que dialogar, não tem que se abrir. Quando ela começa a sofrer, né, e vê que a verdade que ela achava que era verdade não é tão verdade assim, ela escuta o seu companheiro, né, e vai, poxa mesmo, estou refletindo sobre as minhas condições e vendo que nem tudo é como eu penso que é. Então é a experiência da vida, né? A gente aprende no Espiritismo que a evolução se dá ou pela consciência, né, pelo amor, ou pelo sofrimento. Como nós somos ainda muito turrões, né, e batemos o pé na nossa verdade, é o sofrimento que vai nos levar a isso. Você tem um projeto de vida perfeito na sua cabeça, né, tudo ia bem, e de repente a vida vem e passa uma experiência dolorosa que faz você revirar a sua perspectiva. Então aí a pessoa vai buscar novas verdades, né, novas formas de compreender a realidade, e vai se tornando humilde nesse processo de sofrimento. Então a lei divina vai nos levar à humildade pelo caminho da consciência ou pelo caminho do sofrimento. Não tem como a gente escapar disso, não. É interessante, assim, por experiência própria mesmo. Uma característica que eu acho que eu vim aprendendo ao longo das reencarnações. Em certas circunstâncias, eu parto do princípio que eu posso estar errada, né? Então, aquela coisa, eu considero que eu posso estar errada. Mas, às vezes, a gente se pega em certas circunstâncias que, às vezes, você já sabe que está errado, mas não quer admitir que está errado. Porque até o fato de você admitir para outra pessoa é complicado. Então, é uma coisa que nos limita muito, né? Exatamente. O orgulho. Quando a gente estudava esse tema no NEP, né, sobre o pobre em espírito, e vendo que Allan Kardec vai dissertar, a gente tinha a figura de um filósofo grego, Sócrates, né, que sem dúvida é considerado o maior filósofo de todos os tempos, e ele tem uma frase que é desconcertante, que ficou, né, famosa no mundo inteiro, atribuída a ele, que é: só sei que nada sei.
Então como é que você pode, né, entender uma frase dessa do homem que era o mais sábio de todos? Ele teria que dizer que não sabia de nada, porque ele reconhecia a limitação dele, né? Então a humildade de espírito, ela não requer da pessoa falta de conhecimento. Você pode ser um gênio, ter todos os títulos, ter conseguido encontrar respostas nas várias áreas do saber, dominar conhecimentos assim complexos e ser uma pessoa humilde. Que é uma sutileza que a gente tem que compreender, que a humildade não está atrelada a você ter pouco recurso material, a ser um miserável, ou você ser um analfabeto. Tem pessoas que são analfabetas, né, que não têm recursos materiais, não têm titulações, mas são super orgulhosas. E há pessoas que têm tudo isso, né, embora seja mais difícil, mas acontece, e elas são pessoas super simples. Você chega junto, você não imagina que ela tenha um currículo tão vasto. Então, no exemplo de vida de Sócrates, que foi um grande filósofo, né, ele dizia isso. Em relação à sabedoria divina, né, dos deuses, ou como a gente chamaria de sabedoria de Deus, da espiritualidade, o que eu sei é muito pouco. Então, eu não sei de nada, na verdade. Mas é como você colocou, às vezes a gente chega numa situação, você sabe que está errado, mas o contexto social é tão forte a pressão que se você reconhecer isso, parece que você é fraco. Então, há esse aspecto também na nossa própria imagem, né? Eu reconhecer que eu não sei isso perante as pessoas, então vamos chamar de quê? De fraco. Era um ponto que a gente discutia no trabalho de educação dos sentimentos. Por que nós somos orgulhosos? Porque a gente não deixa de ser orgulhoso se a gente sabe que isso é uma chaga que faz mal a gente, né? Uma das respostas pode ser isso. O mundo vai nos ver de uma forma fraca, né? O orgulhoso é aquele que levanta a cabeça, bota o nariz lá em cima e acaba adquirindo um certo respeito das pessoas, né? Por ser forte nas posições, por ser aquela pessoa determinada, que não volta atrás. Não, fulano é valoroso, tem um espírito bravo, né? E isso, de alguma forma, engrandece o ego da pessoa e ela quer passar essa imagem de fortaleza. O humilde, não. Ele aparenta ser fraco, porque ele não quer se impor, né? Então, no quesito social, da nossa aparência em relação às pessoas, o orgulho prepondera porque parece ser uma força, né? Quando a gente compreende pelo espiritismo que não é, você começa a ter coragem de se demonstrar limitado. Não, eu não sei isso. Mas você não estudou tudo isso, não está no NEP? Não, isso eu ainda não aprendi. Reconhecer que não sabe. Não é uma tarefa tão fácil, né, para quem quer mostrar aquela aparência que sabe de tudo. Mas na perspectiva espiritual, é uma verdadeira coragem e fortaleza reconhecer as limitações. A gente sabe disso. A humildade é uma característica que normalmente todas as pessoas se dizem ser humildes ou gostariam que fossem reconhecidas como pessoas humildes, né? É como se socialmente é bacana ser humilde, né? Então todo mundo quer, mas ainda existe muita dificuldade em você exercitar essa humildade. Por mais que a gente saiba que é uma qualidade que a gente tem que buscar, que é o caminho, mas as pessoas ainda sentem essa dificuldade no exercício dessa humildade. Por que ainda tanta dificuldade? Porque como o orgulho está atrelado ao egoísmo, né, ser humilde significa você ser altruísta. Você tem que renunciar aos seus desejos, aos seus quereres. Então eu não tenho como ser humilde se eu ainda só penso em mim. Se numa situação determinada que aparece na minha vida e eu posso partilhar com alguém, não. Eu quero para mim a melhor parte porque eu quero o meu conforto, o meu prazer. Então ser humilde requer, antes de tudo, vencer o próprio ego. Isso é muito difícil. Até por uma questão de autopreservação, né? Uma forma até instintiva, a gente busca as coisas para o nosso eu, para garantir a nossa sobrevivência. Então, não, eu não vou partilhar isso, porque vai que mais daqui a 2 semanas ou um mês eu tenho necessidade. O que eu vou dar então, né? Então, há até uma questão instintiva de você se autopreservar, e nessa autopreservação você quer tudo para si mesmo, né? Ou si mesmo no primeiro plano. Então, é difícil ter essa postura de humildade, porque nós ainda somos muito egocentrados. Há um medo de se perder, né? Há um medo de que alguma causa exterior nos cause algum sofrimento, alguma situação de instabilidade, né? E para se proteger a gente se fecha. Quando a gente passa a ter fé em Deus, aí vem o exercício da fé, da providência divina, saber que nada nos acontece por acaso, né? Que a gente não está sozinho no mundo lutando para conquistar o que a gente precisa, que há forças do bem que nos ajudam, e que é um planejamento espiritual. Para a gente ter essa convicção, você relaxa e começa a se abrir e partilhar. Porque sabe que Deus vai, de alguma forma, lhe trazer a contraparte que você precisa. Ele não vai dar o supérfluo. O nosso problema é esse. A gente quer sempre mais, né, do que nós precisamos. Mas o necessário não vai faltar. Como o Francisco de Assis dizia, é doando que você vai receber.
mas é uma bênção, né? Um resgate que vai vir de volta espiritual. O material essencial a gente vai ter, o supérfluo não. Então não há como exercitar a humildade, que, como você colocou, é uma virtude sem dúvida inquestionável, sem você se abrir. Se a gente não conseguir vencer esse egocentrismo, né, o egoísmo, não tem como viver a questão da humildade. E para isso realmente é preciso ter fé no Criador. A gente muitas vezes confia só nas nossas próprias forças, mas se eu não fizer, ninguém vai fazer. Se eu não tomar a frente, não vai vir ninguém para ajudar. Isso muitas vezes é um medo, né, e uma falta de confiança na espiritualidade. Nós já temos participações aqui dos nossos internautas. A Charlene Sharon, ela diz o seguinte: eu acho que a melhor forma de combater o orgulho é através de caridade e amor ao próximo. Exatamente. E a Cécia Bragança diz o seguinte: combatermos o orgulho nos conhecendo intimamente e nos aplicando em combatê-lo, através da caridade cristã e do amparo e amor ao próximo, como Jesus nos ensinou. Tem também a questão 886 do Livro dos Espíritos. Passa só para mim o que tem a questão 886. É a pergunta sobre caridade, né? É a famosa pergunta sobre caridade. O Kardec pergunta aos espíritos qual o sentido verdadeiro da caridade, como entendia Jesus. A gente fala tanto em caridade, mas como é que Jesus entendia isso, né? E aí eles respondem, que até a juventude tem uma sigla BIP, né? Que é benevolência para com todos, né? Querer o bem de todos, indulgência para com as faltas dos outros, ou as imperfeições, e perdão das ofensas. Então é ser benevolente, é olhar para o outro, ver as suas imperfeições e não julgar, não atirar pedra, e perdoar aqueles que nos ofendem, né? E é justamente esse o sentido de você se abrir para o outro, compreender o outro, né? Saindo dos seus próprios interesses, né? Isso é viver a caridade, como disse as duas colegas na participação. É o exercício da vivência fraterna, né? Que leva à humildade. Quem se fecha e não está disposto a se autoconhecer, a se abrir, vai ficar sempre um orgulhoso, né? E é preciso ter coragem para isso. Coragem de se engajar num trabalho como, por exemplo, a campanha do quilo, né? Como eu já vi vários colegas relatando experiências de você ir nas portas das pessoas e pedir, receber nãos e até agressões. Então, você se colocar assim, né? Numa linha de frente, em nome de Jesus, para auxiliar, é você se colocar muitas vezes em situações de receber nãos e receber agressões. Então, precisa ter coragem para fazer isso, né? Como ela disse. Se eu sou muito orgulhoso ainda, eu preciso me engajar em atividades que quebrem o meu orgulho. E se dedicar a servir ao próximo, sem dúvida, é a maior delas, né? Ok, então vocês que estão aí nos assistindo, continuem participando, dando seus comentários, as perguntas também, que o João está aqui para responder, né? Porque eu souber. Se eu não souber, digo ali, se eu não sei, não tem problema nenhum. A gente está aqui para aprender mesmo junto com Jesus, que é o grande mestre. Você falou muito da questão das pessoas, hoje elas se preocupam muito em ter alguma coisa, né? O ter passou a ter uma importância maior do que o ser. Sim. As pessoas querem ter um emprego que tenha visibilidade e não ter um emprego que lhe proporcione um trabalho produtivo, que lhe satisfaça. Muitas vezes as pessoas são infelizes nas suas atividades, mas o status que aquela infelicidade lhe proporciona parece que acaba valendo mais para ela, né? Então, houve essa inversão dos valores, né? Muitas vezes eu tenho uma família, mas é uma família infeliz também, desarmonizada, desestruturada, e cada vez mais as pessoas buscam ter alguma coisa na vida e o ser vai sendo esquecido. A gente esqueceu que a gente deve ser uma porção de coisas. E o ser não é só naquelas mensagens de aniversário, né, que todos os amigos nos dizem palavras maravilhosas do que nós somos. Sim. Mas sim no nosso dia a dia. Muitas vezes com os estranhos, com as pessoas que não têm o nosso carinho, o nosso afeto. E aí, eu digo, como é que a gente faz para reverter? Para a gente se voltar para o ser e esquecer, assim, deixar o ter no seu devido lugar. Sim, como a gente falava, questões das experiências da vida, né? Vamos voltar à bem-aventurança de Jesus para entender o estado de bem-aventurado, né? De feliz ou abençoado, que é humilde. Jesus fala, feliz, abençoado, né? Dependendo da tradução, os que são humildes, porque deles é o reino dos céus. O que é reino dos céus para a gente, né? Na concepção espírita, não é nada que a gente vai ganhar num pós-morte. Eu fui virtuoso, eu cumpri com os mandamentos divinos, então, quando eu desencarnar, eu vou ter um lugar no nosso lar privilegiado. Vai ter um apartamento com vista para a governadoria
vai bater um vento assim muito bom lá. Não é isso o reino dos céus pra gente, né? O reino dos céus é uma condição espiritual interna que a gente já vive enquanto encarnado. É uma aventura espiritual, uma felicidade, uma paz. Então as pessoas que vivem buscando só ter, ela não consegue encontrar essa pacificação. Tanto é que a prova disso é que ela busca preencher esse vazio com coisas. O vazio é subjetivo, é do espírito, e a pessoa busca preencher esse vazio de natureza espiritual com coisas materiais. É como se eu estivesse morrendo de fome e quisesse, né, preencher minha fome comendo papéis. Não vai preencher, o organismo precisa de alimento, né, precisa de carboidrato, caloria. Então eu estou indo atrás da fonte errada. Então o ter vai gerar, a curto, médio ou longo prazo, dependendo da pessoa, uma série de sofrimentos, insatisfações, né, que se a pessoa tiver um mínimo de amor próprio, ela vai buscar outro caminho. Agora, como você colocou, às vezes o que vale mais para ela não é o estado interior, se eu estou bem comigo mesmo sozinho. O que vai valer é como as pessoas me veem. Então, para mim, na minha opinião, é uma questão de amor próprio no bom sentido. Olha, gente, se eu não fizer o bem para mim, se eu não me cuidar, como dizem os espíritos, né? Cuidar do corpo e do espírito. Se eu ficar pensando só, pô, mas as pessoas estão achando que João está no toque ali com aquele emprego, aquele concurso super disputado. E eu super infeliz, em todo dia trabalhar infeliz, mas achando que o melhor é o que as pessoas estão dizendo, eu demonstro não cuidar de mim mesmo. E eu vou responder por isso também. Perante as leis espirituais, a lei de conservação, se eu não me cuidar, como você colocou, tendo uma profissão que traga felicidade e produtividade, eu vou estar sendo, né, descumpridor das leis de Deus. Eu estou pensando mais no que o mundo está dizendo. Então a minha opção, enquanto espírita, tem que ser pensar no que a espiritualidade sabe que é o melhor para mim. Então o ter, com o tempo, ele vai se desgastar e a pessoa vai sofrer. E aí ela busca o ser depois de muito sofrimento. Se a gente fizesse uma pesquisa nas casas espíritas, né, o que levou você a entrar numa casa espírita? 90% é sofrimento. Pouquíssimas pessoas vêm para cá buscando, né, uma sabedoria espiritual, estava questionando sobre Deus, sobre a alma. Pouca gente vem buscando isso. A maioria vem buscando um consolo para as suas dores. Tanto é que nós somos o consolador prometido. Então é fatal. Quem vive buscando ter vai sofrer e não tem para onde correr, não. Ele tem que buscar esse conhecimento interno que vai preencher o vazio que ele sente. Não é droga, não é bebida, não é sexo desenfreado, não é estourar cartão de crédito que vai preencher isso. O que preenche realmente é a busca espiritual. É o que nós somos, na verdade. Fugir disso é só adiar a nossa realização do reino dos céus. E essas situações que você mencionou aí são cada vez mais frequentes na sociedade. Isso. O consumismo que a gente se vê se apresentar até nas crianças já, né? Já querendo tudo e ao mesmo tempo nada. É assim, me permita complementar. Para quem tem uma certa apreciação pela infância, você vê com tristeza meninas, sobretudo, querendo ser mulheres com saltos, né, com celulares, com maquiagem super pesada, e os pais nisso têm realmente uma grande parcela de responsabilidade, né? Não dá à criança aqueles valores mais simples aí do humilde, né, de brincar, de saber conhecer um amigo, de partilhar com ele, já está na posição de status, né, desde criança. Exatamente. Infelizmente. E esse estado é tão visível que se você procurar em alguns canais de televisão, você vai ver programas especializados em mostrar a história de pessoas que são acumuladores, que compram tanto, enchem tanto suas casas. Às vezes tem gente que tem o vício de tirar coisas do lixo e trazer para casa. Justamente esse vazio que tem, que quanto mais você traz, parece que aumenta o vazio. E chega a um estado que as pessoas não têm como morar naquele ambiente. Então, assim, é deplorável você ver uma pessoa com a sua casa entulhada de coisas sem utilidade, de lixo, sujeira. É como se tivesse perdido totalmente a sua dignidade, né? Por uma compulsão que está ligada justamente a esse vazio emocional. E, assim, eu acho que a gente vê na televisão, mas a gente não pode se tornar muito distante disso. Porque eu acho que se a gente se descuidar, a gente chega nesse ponto também. A gente não pode achar que é só na casa do vizinho que acontece esses absurdos, né? A gente tem uma participação aqui da nossa amiga Célia Bragança, que ela diz o seguinte: o retardamento da evolução, a estagnação moral são as maiores consequências do orgulho. E ela diz também, acho que o ser humano agrava mais pelo egoísmo que quer sempre acumular.
com a participação do pessoal aqui. Continue mandando as suas participações e as suas questões. Temos mais interações? E a Césia continua dizendo assim, mas nada quando ele pode se dispor à providência divina, né? Eu acho que a Césia quis dizer que a... Deixa eu ver, só pegar o início aqui da frase dela. Enquanto o egoísmo agrava mais, né? E a gente acumula essas coisas na vida justamente pelo egoísmo. Sim, exatamente. Porque, por mais que algumas pessoas nos vejam e digam assim, olha, isso não tá dando certo, você não vai ficar bem assim, mas o egoísmo da gente e o orgulho também nos deixam cada vez mais distantes, né, da nossa caminhada. E como foi colocado, o orgulho vai estagnar a sua evolução. Por quê? Porque você se fecha, né? A gente só evolui, como os espíritos ensinam, pela lei de sociedade, em contato com as pessoas, né? Recebendo e doando. Então é um processo duplo que a gente precisa realmente exercitar, de receber e de saber doar. E para isso é preciso você se abrir. Se você não se abre, você nem doa nem recebe. Então a pessoa que é orgulhosa e egoísta, ela se fecha e ela deixa de ter, né, a realização espiritual de fraternidade, de amizade, né, de amor. Então é algo assim, até de pesar o que realmente conta mais, né? Se eu realmente nunca amei ninguém, nunca tive um afeto nem por um animal, por uma planta, por nenhum ser humano, eu não sei o valor grandioso que é do amor. Então eu vou buscar realizações em outras coisas mesmo. Se eu não conheço isso, né? É como alguém que não conhece uma comida assim muito prazerosa e só conhece refeições básicas que dão a satisfação da fome, mas não dão prazer em comer. Ela só come aquilo, aí fica uma coisa até chata muitas vezes. Quando ela descobre um ingrediente novo, né, um sabor novo, ela, poxa, como existe esse gosto que eu não conhecia, né? Vou deixar para trás aquilo que era tão inferior e me dedicar só a esse gosto novo que eu conheci. Então, para você realmente conseguir vencer esse estado de ter e de vazio, é preciso desfrutar dos sentimentos. Ora, nós somos seres, né, dados ao sentimento, às relações sociais, né, ao amor. Então, quanto mais a gente tiver nesse campo desenvolvido de dar e de receber, menos nós vamos precisar ter coisas, né? É uma questão de balança. Pode ver, as pessoas que acumulam muito, que buscam muito ter, elas são carentes de relações afetivas, né? As pessoas que já vivem esse estado do seu coração, elas precisam de muito pouco para viver, né? Os grandes seres que vieram à Terra, o Chico Xavier, a Madre Teresa, o próprio Jesus, sobretudo, dizia que não tinha onde reclinar a cabeça, né? Ele não tinha essa preocupação de acumular coisas, porque ele vivia as relações com seus companheiros de forma muito intensa e já era feliz assim, né? O pouco que ele tinha material já satisfazia. Então, para a gente não se estagnar, como a colega disse, é preciso se abrir para dar e para receber o amor, que é o grande alimento, na verdade, né, das nossas almas. Aí nesse conflito do ter, né, que nos atrapalha tanto, aí eu lhe pergunto, então quem tem hoje maiores posses materiais, será que essa pessoa vai enfrentar a maior dificuldade evolutiva por ele ter muito? Né? Também tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo que trata da riqueza e da pobreza, né? Não servir a Deus e a Mamon. Kardec vai colocar, os espíritos também, que a prova da riqueza é mais difícil do que a prova da pobreza. Não que a pobreza seja fácil, né? Como a gente comentava antes. Você vai encontrar pessoas miseráveis e despidas de recursos materiais que são muito orgulhosos. Se você quer ajudar, ele não quer. É como se ele estivesse já numa posição satisfeita, mas ele não está porque é orgulhoso e não admite isso. Então, assim, quem tem muitos bens materiais, né, é tentado a mais coisas. Os espíritos dizem isso. Por isso que a prova da riqueza é mais difícil. Olha, se eu tenho uma conta bancária cheia, né, o que eu posso fazer com isso? Meu Deus, milhares de coisas. Tem muitas sensações, né, que é o que a gente busca. Eu posso comer várias comidas, eu posso fazer festas, eu posso viajar, eu posso desfrutar de vários carros, de vários celulares, de vários computadores, né? A amplitude de sensações que eu posso desfrutar com dinheiro é muito maior do que aquele que é pobre. Ele pode pouquíssimas coisas. Então, pela abertura, né, as sensações, as tentações serem maiores, aquele que detém mais, né, tem mais dificuldade em vencer essa prova e conseguir a humildade. Mas isso não é impossível. Os espíritos afirmam que é mais difícil a prova da riqueza, porque ela realmente dá a você um mundo de ilusões imenso, né?
Mas não é impossível, tanto é que nós temos empresários aqui no Brasil, também no exterior, que dão provas de que conseguiram vencer isso, né? Tinham um grande talento, conquistaram um patrimônio elevado, ou receberam, por uma situação de família, e conseguiam doar, né, parcelas pequenas ou grandes, muitas vezes, para pessoas carentes e necessitadas, né? Então, a prova da riqueza é difícil, mas ela não é impossível para você viver a humildade. É uma situação de consciência e de valorizar o espiritual. Interessante você falar, porque a gente pode perceber assim, níveis diferentes das pessoas que têm posse. Tem aquele que usa o dinheiro para proporcionar o conforto, né, na vida, para a cidade, e outros exageram com o luxo, com o glamour, com coisas absolutamente desnecessárias. Exatamente. Então, realmente, o dinheiro realmente é tentador, brilha aos olhos, né? E é fácil de entender a diferença com relação à pobreza, porque quando não se tem, né? Você não se expõe a essas tentações, né? Você não se sente incitado a comprar. Olha, se eu estou num shopping, né, e eu não tenho crédito nenhum no meu cartão, não tenho um centavo, eu não vou me sentir tentado a comprar nada, porque eu não tenho nada. Mas se eu vou para lá com o limite lá em cima, eu já sou, meu Deus, né? A minha potencialidade de compra é imensa e eu vou ser tentado a muito mais coisas, né? É uma questão mesmo de conhecimento espiritual e de consciência nesse processo. O que é importante dizer, que a gente aprende em Kardec e dos Espíritos, é que na visão nossa da doutrina, o dinheiro em si não é um mal. Isso é preciso ser colocado, né? As pessoas que têm posse materiais, têm riqueza, não estão perdidas ou não vão ser condenadas por causa disso. O problema é o uso que nós fazemos dessa riqueza, né? Como você colocou, se eu só uso pensando no meu conforto, no supérfluo, né? Ter mais, ter luxo, ter aquilo que eu não preciso, mas eu quero desfrutar, então eu estou no caminho realmente problemático. Se eu tenho recursos materiais e com isso eu promovo emprego, né? Ocupação às pessoas que estão necessitadas, se eu partilho, se eu dedico a pesquisa de ciência, a obras sociais e tudo mais, então eu estou usando bem. Então a questão toda é a consciência para saber usar o recurso financeiro e não se perder no orgulho, né? Saber partilhar com as pessoas. Você nos mencionou anteriormente que não necessariamente ser pobre, ser humilde. Isso. E nós vemos muito isso, né? Que as pessoas às vezes usam a expressão humilde para dizer eu sou pobre. Eu sou pobre, exatamente. Quando a humildade ela vai bem além do título da pobreza. Compreendendo assim que a gente reencarna, né, em várias situações diferentes, né, muitas vezes aquele que está na situação de miséria ou de pobreza foi um grande rico numa outra vida que não soube usar bem a sua riqueza, né? E a gente percebe isso quando você vê a forma como aquele pobre se comporta. Se ele tem aquela altivez, né, exagerada, se ele não aceita ajuda muitas vezes, ou só pede ajuda nos últimos momentos quando ele está numa super crise, se ele se comporta de uma forma a querer ter uma postura na vida, né, de revoltado, de transgredir leis, muitas vezes a gente vê isso. A pessoa vive numa situação financeira desfavorável e busca o quê? Crime. Busca se projetar em situações outras ilegais para manter o status de poder de alguma forma, né? Ele não tem um prestígio social por uma profissão digna ou por uma elevação de conhecimento e ele quer se afirmar por caminhos ilegais como o crime, porque pelo menos assim ele vai ter um respeito das pessoas, nem que seja pelo medo. Então a pobreza não necessariamente carrega a virtude da humildade. Humildade é algo do espírito, independente se você nasceu em uma comunidade super carente ou se você nasceu num bairro, né, em João Pessoa, na beira-mar, e vive numa classe média alta ou você é rico. Então não vamos confundir pobreza com humildade, né? São situações diferentes. Quando Jesus fala pobre na bem-aventurança, né, a gente poderia perguntar por que Jesus não falou logo humilde para evitar essas interpretações tão diferentes, né? Lucas esclarece bem isso, porque Mateus escreve 9 bem-aventuranças, mas Lucas também no seu evangelho escreve algumas, não todas como Mateus. Quando Lucas escreve, ele bota uma contraposição. Ele diz assim, né, nas palavras de Jesus: felizes os pobres, e Jesus lá em Lucas não diz pobres em espírito, fala apenas pobres, né, porque deles é o reino dos céus, e depois diz assim: ai dos ricos que agora estão rindo porque vão chorar. Então ele faz uma oposição, né? Então a situação da época de Jesus, voltando ao texto, no contexto primitivo do Evangelho, era de que Roma, enquanto império, né, gozava de um privilégio material e as altas classes religiosas em Israel também gozavam disso. O povo, né, era marginalizado, era oprimido,
era sacrificado, era explorado pelos líderes religiosos e também pelo Império Romano. Então Jesus fala para essas pessoas que eram marginalizadas. As bem-aventuranças vêm, no sentido primeiro, para todos aqueles que sofriam privações no Estado de Israel e no mundo inteiro. E a pobreza naquela época realmente era uma das maiores dificuldades que eles enfrentavam nesse sentido. Então Jesus exalta quem é pobre em contraposição com o rico orgulhoso que estava farto de prazeres materiais. Então, na lei de causa e efeito, nós sabemos isso, quem hoje ri muito e não sabe agir com consciência vai chorar depois. Jesus vê o espírito. Ele não viu o pobre ali naquela condição de uma encarnação material, ele viu o espírito. Se aquele pobre soubesse suportar suas dificuldades com resignação, com fé em Deus, ele iria depois ter uma compensação espiritual. E se o rico ficasse apenas vivendo para as suas próprias riquezas e prazeres, ele iria chorar depois para aprender a lição da simplicidade. A gente vê isso também numa parábola do mal rico de Lázaro. Os dois desencarnam e no mundo espiritual o rico fica sofrendo muito e pede para que Lázaro, que estava numa situação espiritual bem melhor do que ele, viesse suavizar seus sofrimentos. E aí o Senhor da parábola diz: olha, mas quando vocês estavam na terra e Lázaro pedia a você migalhas, você não dava nada a ele. Lázaro sofria como pobre humilde, é o exemplo do pobre humilde, não reclamava contra Deus, era submisso e resignado. E o rico, que nem nome tem na parábola, Jesus não dá nome a ele, era um mal rico, vivia com ostentação e não tinha o mínimo de compaixão pelo sofrimento de Lázaro. E no mundo espiritual a situação se inverte. Lázaro passa a viver no seio de Abraão, que a gente compreende como uma situação favorável, e o rico, por ter sido mal, em muitos padecimentos. Temos mais participações aqui. A Cécia Bragança, ela comenta o seguinte: para ser pobre de espírito é preciso a simplicidade no coração, nos sentimentos, nos pensamentos. As suas riquezas e pobrezas são provas muito duras, mas a riqueza realmente é uma prova muito difícil de passar. Então, para mim, é preferível ficar ainda na classe média. E a Tatiana Loren diz o seguinte: creio que a humildade não tem nada a ver com os bens materiais. Para mim, é a ausência do orgulho. E nós todos ainda somos muito orgulhosos. E ela fala mais o quê? O orgulho para mim é um dos filhos do ego. A humildade, filha da personalidade. Quando desenvolvemos nossas capacidades para o bem, estamos ganhando personalidade, que é parte do espírito. O ego seria parte da ignorância dos menos elevados. Verdade, essa visão de que nós temos aí duas dimensões, A Joana de Ângeles, que é a mentora daqui da Federação, fala muito disso do self, que ela chama, que é o nosso eu espiritual. Então nós vivemos muito para o ego, que é aquilo que é transitório, passageiro, dos desejos, e esquecemos que nós somos, além disso, muito mais que é o self, o eu, o Espírito Divino que habita em cada um de nós, que dá as virtudes. Enquanto a gente viver em torno do ego, pensando só em satisfazê-lo, a gente vai viver realmente preso aos vícios e caindo cada vez mais no cumprimento das leis divinas. Quando a gente se voltar para o self, para o eu espiritual, a gente vai ter a conexão com Deus, com os mentores, e aí vai viver pautado pelas leis espirituais, tendo um caminho de felicidade. Embora as provações não vão deixar de vir bater a nossa porta. Preciso dizer isso. Não é porque a gente está vivendo pensando no Espírito primeiro, como diria Jesus, buscando o reino de Deus primeiro, que a gente vai estar imune a provações. Muito pelo contrário, as provações vão vir até para testar a nossa fidelidade. Mas iremos saber como superá-las. É uma situação de perspectiva mesmo. Precisamos aprender, como disse a colega, que nós somos orgulhosos e as provações vão vir para ser as nossas grandes mestras. Aí a vitória vai depender de onde eu centro a minha consciência. Se no self, no eu espiritual, buscando ser, ou se eu estou centrando só nos desejos do ter, nos desejos do ego. Cabe a gente decidir, escolher onde a gente quer estar. O livre-arbítrio aí é fundamental. Com relação àquelas pessoas que nasceram bem abastadas, ou que ao longo da sua vida conquistaram uma situação confortável da vida, e por um ideal, por uma mudança na sua vida, abre mão desse conforto, desse padrão de vida mais elevado, para se dedicar às vezes a um trabalho na caridade. Aí a gente pergunta se a providência divina
proporcionou a ele todo esse conforto, toda essa vida confortável, não estaria ele indo de encontro? A gente sabe que a espiritualidade tem seus mistérios, tem suas estradas a serem seguidas. Mas, então, se era para eu ter uma vida confortável, eu abdiquei dessa vida, será que eu não estou indo de encontro ao que foi planejado, ao que foi estabelecido? É como a gente falava anteriormente, né? A questão do uso da riqueza, que em si a riqueza não é um mal nem um bem. O que vai contar é como a gente vai direcionar esses recursos, né? Ora, se eu encarnei numa família rica, né? Tive condições favoráveis para estudar, para crescer, para ter uma profissão que me desse uma renda bem considerável. E, como você colocou, no momento X da minha existência, eu tive um contato com a espiritualidade e percebi que é mais importante viver o ser, eu tenho sim a liberdade de escolher o que eu quero fazer, né? Por mais que eu tenha recebido no início recursos materiais, eu não sei do meu planejamento se era para eu viver desses recursos. A gente não sabe, né? O que importa é como você se posiciona perante isso. Se eu estou realmente deixando de lado esses recursos, né? Fiz doações ou passei para outras pessoas para administrar, enfim, se eu não usei também de prodigalidade, assim, eu vou abandonar tudo, né, de forma irresponsável e vou seguir um caminho aqui que eu descobri novo porque ele parece ser mais interessante. Se a postura não é irresponsável, como fez o São Francisco, né, ali também é um caso bem especial de uma missão, que ele deixou de lado a sua riqueza, né, e foi viver com os pobres, mas a gente sabe que ali é um contexto missionário do Francisco representando Jesus na Terra, né, mas nós aqui normais, né, se eu faço essa opção de renunciar aos bens materiais, ao conforto que Deus me deu, para buscar uma vida, né, de renúncia, onde eu possa também, pelo meu trabalho, me manter, não há problema nenhum nisso. O que importa é o meu sentimento interior. Há pessoas que, vivendo em meio a muitos recursos, né, tendo que administrar, tendo que gerir, para ele aquilo se torna um enfado. Né? Como você falou, a questão do emprego bem remunerado, mas que na verdade eu não gosto de estar naquela situação. Me deram isso, mas eu não me sinto bem. Eu prefiro ter um emprego que me dê uma renda bem menor, onde eu possa ser útil e me sinta feliz. Né? Então, se a opção de renúncia, né, não é por irresponsabilidade, mas sim por consciência, né, e eu vou ser um trabalhador também na outra situação, ganhando menos, não tem problema nenhum. Não é você ser rebelde perante Deus, é você buscar aquilo que no seu coração toca mais. Né? Agora, se eu sou irresponsável, né, se eu abandono tudo esperando que alguém me proteja, me alimente, e eu não trabalho, aí é um problema. Aí é um problema. Porque muitas vezes a gente encontra... É uma fuga, na verdade. Você tinha um patrimônio para gerir e você não quer, você quer fugir, você quer viver de forma mansa, esperando que alguém vá adotar você. Aí é uma fuga, na verdade, a responsabilidade de gerir o patrimônio que seus pais muitas vezes deixaram para você. Muitas vezes a gente vê assim, pessoas que dizem, não, eu quero abraçar uma missão, quero ser um missionário. Missionário, às vezes é orgulho também. Quero ser um missionário, mas tenho que largar tudo. Vou largar a família, vou largar trabalho e... Deus se cuide de mim de algum jeito. Deus se cuide de mim, né? E quem gostar de mim que me ajude, que não me deixe passar fome. Pois é. Aí a pessoa pode estar se colocando num risco muito grande. Primeiro, será que ela realmente tem essa missão? Será que isso não é orgulho, né? Ela se achar superior às pessoas que recebeu de Deus a missão? A primeira coisa é essa. Segundo, né? Se ela realmente ama isso, quer se dedicar a uma causa, existem caminhos assim no âmbito religioso que você pode se engajar com comunidades, mas lá você vai ter que trabalhar também. Não é só viver com a mão estendida esperando que alguém venha dar a você. Porque aí você deixou, né, de atender certas pessoas e você passou a ser um necessitado. Então é como a gente costuma dizer no dito popular, é descobrir um santo para cobrir outro. Então não tem sentido isso, né? Você simplesmente abandonar e esperar que alguém venha trazer a satisfação para você. A postura espírita, né, que a gente aprende na doutrina, ela é muito clara. Nós não precisamos renunciar por completo aos bens materiais para adquirirmos a evolução espiritual. Esse caminho de renúncia extrema que a gente vê na história da igreja, né, e alguns missionários, foi um momento da nossa vida espiritual. Hoje, né, século XXI, quando a gente dispõe dos recursos materiais, a proposta espírita é diferente. É você estar no mundo, lidar com dinheiro, lidar com casa, com bens, com contas para pagar, e ainda assim ser um cristão reto. Então a pessoa não pode cair na ilusão de que eu só vou conseguir chegar perto de Deus, eu só vou me iluminar se eu abdicar de tudo, como faziam os primeiros cristãos. Ora, os primeiros cristãos que seguiam Jesus tinham um papel bem específico, né? O contexto era muito especial ali com Jesus. Hoje nós vivemos uma época que não é preciso, na visão espírita, a gente viver como Pedro vivia, né? Como João vivia, como Paulo vivia, porque eles tinham missões que nós estamos longe de ter condições de assumir. Então, alcançar a iluminação, alcançar a evolução,
não requer abandonar tudo. Requer uso consciente dos bens. Isso sim, administrar, partilhar, proporcionar emprego. Isso é o que o Espiritismo vai pregar para a gente. Nada de extremismos, né? Nada de estar aí renunciando tudo, jogando as roupas pela janela, como a gente vê nos filmes de São Francisco, mas sim usar os bens com consciência. João, a gente está finalizando aqui a nossa entrevista de hoje. Passa muito rápido. Muito. Eu queria que você nos deixasse aí uma mensagem final para todos nós, que eu acho que assim, quem não quer ainda, não despertou para ele, tem que começar a querer ser humilde, né? A gente tem que buscar isso aí. Então eu queria que você nos deixasse essa mensagem. Por experiência própria, a gente conhecendo o Evangelho no NEP, né, em outros estudos aqui na casa, na Federação Paraibana, viver a humildade, pelo menos se esforçar para adquiri-la, né, é ter a certeza de uma vida mais feliz. Então todo mundo busca a felicidade, né? A não ser que a pessoa esteja com algum distúrbio, algum problema psicológico, ela não vai querer ser feliz. Então, para adquirir felicidade real, felicidade permanente, não depende de circunstâncias, não depende de pessoas, se eu estou no relacionamento, se eu não estou, se eu tenho um emprego X ou Y, a felicidade independente disso, é preciso valorizar o espiritual. E é o próprio Jesus quem nos promete. Então, se nós tivermos fé em Jesus, né, de que o reino dos céus é para os humildes, então nós iremos sim empreender um esforço para vencer o nosso orgulho. Então, é uma questão de felicidade mesmo. Não iremos ser felizes nunca enquanto nós formos orgulhosos. Teremos prazeres, isso sim, se nós tivermos, né, recursos materiais. Mas felicidade espiritual só para quem decidiu mudar a sua conduta, pensar no homem novo, como diria Paulo de Tarso, e esquecer esse homem velho que só pensa em si. João, muito obrigada pela sua participação, sempre muito elucidativa conosco, né? Eu queria deixar um grande abraço para as amigas Cécia Bragança, Charlene Cheron e Tatiana Lourenço, que estavam aí conversando com a gente, participando desse programa, né? Avisar vocês que domingo que vem eu e o Carlos Henrique estaremos ausentes da programação, mas o nosso amigo Neto Batista e a Fernanda Lima vão estar aqui nos substituindo. E nós teremos, deixa eu passar aqui para vocês o tema da semana que vem, vai ser o Espiritismo e seu papel na sociedade, com Marcelo Firmino. Vai ser um ótimo programa, com certeza. Então, convido todos a vocês a estarem semana que vem com a nossa amiga Fernanda Lima aqui, né? E quando for primeiro domingo de outubro, dia das eleições, estarei eu aqui de volta, né? E o mês de outubro todo a gente vai ter uma programação voltada para a família, para os jovens, para as crianças. Vai ser uma parceria nossa com o Departamento de Família. Então, o mês todo a gente vai estar falando sobre limites, falando sobre como falar sobre sexo, sobre drogas, né? Sobre consumismo. Então vai ser muitos assuntos relacionados às crianças, aos jovens e à família. Vamos ter profissionais, vamos ter famílias, pais, mães aqui discutindo, trocando opinião e, claro, sempre dentro da doutrina espírita, trazendo essa perspectiva, né, diferente que a doutrina nos apresenta, esse olhar diferenciado das coisas, para que a gente possa nos nortear melhor nas nossas condutas, nas nossas opções. Então, queria deixar um grande abraço a vocês. Vou ficar 15 dias longe, mas com muita saudade de todos. E já que só vou ver vocês no finalzinho do dia das eleições, deixar o meu pedido encarecido que vocês, por favor, votem com bastante consciência, com bastante cuidado. A gente não pode ser responsável por nosso voto. Então, antes de fechar, com certeza, o seu candidato, confira as propostas dele, analise, veja se não vai de encontro às coisas que você acredita, as coisas que você defende para uma sociedade melhor, mais justa e mais digna para todos. Então, bom final de domingo, boa semana que se inicia a todos e até outubro.